Que as bênçãos do Divino Amigo Jesus continuem a permear esse ambiente, que nós possamos estar sintonizados com este ambiente de luz, de amor, de fé, para que possamos, nesse breve tempo em que refletiremos sobre a fé, de acordo com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos retirar conteúdos que possam nos orientar na nossa caminhada. Este é o propósito. Certamente que a nossa presença nessa noite aqui, de uma certa forma, já significa como lidamos com essa energia, com esse assunto, porque se não fôssemos tocados minimamente pela fé, não haveria razão para estarmos aqui. Em o capítulo 19, que se denomina A Fé Transporta Montanhas, nós temos o título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E o comentário sobre esse título é que, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Aqui, a doutrina espírita começa a dar um tratamento singular, especial, à questão da fé. Porque na doutrina espírita a fé deve ser raciocinada. Parece que, desta forma, nós, nesta doutrina, estaríamos em vantagem sob alguns aspectos com a fé raciocinada. Somos conduzidos a refletir, a analisar, a examinar, a estudar, para estarmos agindo de acordo com a razão. No entanto, para nós, seres ainda no estágio inicial de evolução, porque estamos num planeta de provas e expiações, saímos recentemente, esse recentemente são alguns milênios, mas para a eternidade, o que é um milênio? Então, somos seres que viemos de uma condição de mundo primário, primeira experiência, quer dizer, as primeiras experiências, os primeiros contatos com a vida, depois de sairmos do reino animal, reino no qual ainda continuamos, porque os nossos veículos, o nosso corpo físico ainda é um corpo animal, e é importante
que a gente examine isso com atenção, para que não nos deixemos reger, ser regulados pelos instintos animais, pelos instintos do animal, que atualmente, em algumas situações, parece que se comporta melhor do que o reino humano, do que a humanidade. É evidente que, por isso, não poderíamos dizer que os animais estão mais evoluídos do que o homem, mas que no seu comportamento, na sua vida no planeta, eles terminam estando mais de acordo com a natureza, porque, como ainda não são dotados de uma mente mais evoluída, eles terminam se comportando de acordo com as leis naturais. E é por isso que, quando nós dizemos assim, fulano se comportou como um animal, nem sempre é bem isso, não. Às vezes, em determinadas atitudes que violentam a paz, que violentam a fraternidade, que violentam a harmonia, que é uma ordem natural no planeta e que deveria ser seguida por todos, principalmente por nós, os humanos, por nós, almas encarnadas. Então, em muitos momentos, a atitude do humano é mais equivocada, é mais prejudicial à ordem, à harmonia e ao amor do que o normal no reino animal. Mas a questão da fé, ela, quer dizer, como somos, como estamos no estágio de evolução superior à condição animal, é claro que temos mais chances e, consequentemente, mais responsabilidades e também mais deveres. Na prática, não é fácil, porque vivemos em um mundo ilusório, sob a atração das forças que atuam, e é exatamente para isso que viemos para a Terra, para fazer o nosso exercício no contato com a matéria. Num determinado momento, Jesus, inclusive, se reporta a essa questão quando ele diz que venceu o mundo, que não se deixou levar pelas coisas do mundo, e toda a sua instrução, todo o seu evangelho, toda a sua mensagem e exemplo é para que vençamos o mundo, é para que estejamos no mundo sem a ilusão de sermos do mundo. A reflexão sobre esse ponto será que envolve um artigo de fé? Essa mensagem de Jesus e essa nossa relação com a mensagem de Jesus e com o exemplo e com a vida e com tudo que representa Jesus para a humanidade terrena, que é o dirigente, que é o governador, que é o ser de maior evolução e maior responsabilidade nesse planeta,
nessa nossa relação com Jesus, onde fica a fé, que é a certeza do que não vemos, mas que ao mesmo tempo a doutrina espírita nos concita a examiná-la sobre o crivo da razão. E nós também sabemos que a nossa razão não é tão razoável assim, não é tão inteligente assim, mesmo porque, em grande parte das vezes, nós queremos justificar as coisas para atender aos nossos interesses, para alcançar os nossos objetivos, que é também da lei, segundo ensina Jesus. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Então, existe uma lei nesse âmbito. E todos nós, ao examinarmos as nossas vidas, nós podemos constatar que o lugar aonde nós nos encontramos, a situação em que nós nos encontramos, sob todos os pontos de vista, são o resultado dessa lei, que é uma lei de causalidade, ela é uma lei de ação e reação. Então, como lidar com essa energia maravilhosa que é a fé e não nos direcionarmos de forma equivocada pela vida, né? Porque, como dissemos, estamos muito mais voltados para os nossos interesses do que para os interesses gerais. Estamos muito mais interessados no bem-estar nosso próprio, das nossas famílias, dos nossos amigos. Então ainda estamos atuando muito na questão, no âmbito do egoísmo, no âmbito de nós próprios e daquilo que nos interessa, daquilo que nos apraz, daquilo que nos é agradável, porque nós nem poderíamos dizer que estamos no âmbito daquilo que é melhor para nós, porque certamente uma coisa não pode ser melhor para um e pior para outro, dentro da harmonia, dentro da lei. Só será o bem quando unir, quando construir, quando não gerar nenhuma discórdia, quando fizer a harmonia. Então, eu lembro de uma música famosa que dizia assim, que a vida é mesmo assim, alguém tem que perder para que o outro ganhe. Era mais ou menos assim a música, não era exatamente assim, mas esse é o aspecto que nos interessa. Como se vivêssemos numa disputa, como se vivêssemos em uma guerra. E parece que é assim mesmo. Nós vivemos numa disputa, nós vivemos numa permanente competição. Até mesmo nas escolas ou nos nossos movimentos, a gente cria classificações onde tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, que a gente nomeia dentro
de raciocínios nossos. Porque será que aquele que está no primeiro lugar, porque correu mais, ou porque nadou mais rápido, ou porque fez mais gols, ou porque qualquer coisa assim, no âmbito das competições, que é, na verdade, o que nos interessa, são os programas que nos chamam mais a atenção. É muito difícil a gente ver um programa, um processo que nos leve à cooperação, mesmo nas coisas positivas, mesmo quando estamos trabalhando para o bem, ainda somos competitivos, ainda engendramos, ainda cuidamos para que o nosso jeito prevaleça, o nosso entendimento prevaleça. E olhe como tudo isso torna a nossa vida mais difícil. E o que a fé tem com isso? Parece que tem muito. Porque se sabemos que estamos aqui de passagem, parece que isso envolve uma certa condição de fé. Os instrutores, Jesus, a espiritualidade superior, nos ensinam permanentemente que estamos aqui de passagem. A doutrina espírita trata disso em diversos aspectos. E se sabemos que é assim, por que temos essa dificuldade, né, de implantar, de colaborar neste processo? É uma questão que nós podemos refletir. Tem muita coisa para ser refletida, porque em cada aspecto de nossas vidas é isso que prevalece. Então, segundo a instrução espírita, a fé deve passar pelo crivo da razão. Só que a razão nossa ainda é deficiente. Mas os nossos interesses nos levam normalmente a adotar afirmações, posições, atitudes para justificar o que nós queremos. A gente diz, por exemplo, às vezes, como Jesus faria no momento de dificuldade de nossas vidas? Como Jesus faria? Possivelmente diferente de como nós fazemos. Mas aí de repente vem um outro ponto. Mas eu ainda não sou Jesus? Mas eu ainda não sou perfeito? Como se isso nos desculpasse e justificasse as nossas atitudes. É delicado. É evidente que os equívocos que nós já cometemos, nós devemos nos perdoar quanto a eles, não só a nós próprios, mas quanto a equívocos que porventura possam ter sido praticados por outros. Mas não nos acomodarmos quando já temos uma instrução que nos concita, que nos convida, que nos convoca à cooperação, a fazermos o melhor que nós pudermos. E é claro que o melhor que nós pudermos ainda vai estar bem distante do que é verdadeiro, do que é melhor. Mas pelo menos nós já não estaríamos agindo como
sem aquela recomendação de Jesus sobre os túmulos caiados, já estaríamos agindo com sinceridade, já estaríamos fazendo o que sentimos que é melhor. E olha que não é fácil isso. O próprio apóstolo Paulo se manifestou sobre isso, dizendo que não era fácil fazer o bem que queria, nem deixar de fazer o mal que não gostaria de fazer. Então, prosseguindo na lição, consta que a fé sincera é verdadeira e sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Olhem bem, não importa como a gente esteja, não importa qual seja a nossa situação. A nossa situação é sempre o resultado da nossa construção, é sempre o resultado da nossa ação, somada ainda com a misericórdia divina, com a graça divina que nos alcança e que nos assiste permanentemente. Olhem, ter esta fé, ter fé nisso, ter esta convicção de que estamos na melhor posição que construímos nós próprios para nós mesmos, com assistência da misericórdia divina, com assistência dos amigos espirituais, dos amigos de condições espirituais mais elevadas, que cuidam da humanidade e que cuidam de nós. Porque a doutrina espírita, os espíritos responderam a Allan Kardec que a influência do mundo espiritual com o mundo físico é constante, é permanente. A presença de Deus em nós através da atuação desses seres maravilhosos. Então, são artigos, são informações preciosas para a nossa vida. Nós, ao estarmos convictos disso, certamente adquiriremos um grau de serenidade, um grau de tranquilidade, um grau de gratidão. Já pensou sabermos o que é isso e podermos vivenciar isso? É algo que devemos agradecer muito a Jesus, a espiritualidade, aqueles que compartilham conosco essas experiências de estudo. E essa casa e outras casas espíritas e de outros segmentos religiosos tratam desse assunto. É um assunto que deve nos interessar cada vez mais, porque esse amanhã será muito melhor se nos comportarmos corretamente no hoje. Se no hoje pudermos exercitar o perdão, a compreensão, a fraternidade, a cooperação, se pudermos silenciarmos para coisas que muitas vezes temos dificuldades de calar, e também se pudermos fazer a nossa contribuição de acordo com os nossos limites, mas com a certeza de que para ser bom, de nós próprios é muito difícil, segundo diz o apóstolo Paulo. Mas como somos veículos, somos médiuns, podemos ser intermediários, podemos deixar que isto flua por nós, que flua por nós a fraternidade, a fé,
o amor, está nas nossas mãos. É só uma decisão nossa. Obrigado a todos. Que as bênçãos do Divino Amigo Jesus continuem a permear esse ambiente, que nós possamos estar sintonizados com este ambiente de luz, de amor, de fé, para que possamos, nesse breve tempo em que refletiremos sobre a fé, de acordo com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos retirar conteúdos que possam nos orientar na nossa caminhada. Este é o propósito. Certamente que a nossa presença nessa noite aqui, de uma certa forma, já significa como lidamos com essa energia, com esse assunto, porque se não fôssemos tocados minimamente pela fé, não haveria razão para estarmos aqui. Em o capítulo 19, que se denomina A Fé Transporta Montanhas, nós temos o título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E o comentário sobre esse título é que, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Aqui, a doutrina espírita começa a dar um tratamento singular, especial, à questão da fé. Porque na doutrina espírita a fé deve ser raciocinada. Parece que, desta forma, nós, nesta doutrina, estaríamos
em vantagem sob alguns aspectos, com a fé raciocinada. Somos conduzidos a refletir, a analisar, a examinar, a estudar, para estarmos agindo de acordo com a razão. No entanto, para nós, seres ainda no estágio inicial de evolução, porque estamos num planeta de provas e expiações, saímos recentemente, esse recentemente são alguns milênios, mas para a eternidade, o que é um milênio? Então, somos seres que viemos de uma condição de mundo primário, primeira experiência, quer dizer, as primeiras experiências, os primeiros contatos com a vida, depois de sairmos do reino animal, reino no qual ainda continuamos, porque os nossos veículos, o nosso corpo físico ainda é um corpo animal, e é importante que a gente examine isso com atenção, para que não nos deixemos reger, ser regulados pelos instintos animais, pelos instintos do animal, que atualmente, em algumas situações, parece que se comporta melhor do que o reino humano, do que a humanidade. É evidente que, por isso, não poderíamos dizer que os animais estão mais evoluídos do que o homem, mas que no seu comportamento, na sua vida no planeta, eles terminam estando mais de acordo com a natureza, porque, como ainda não são dotados de uma mente mais evoluída, eles terminam se comportando de acordo com as leis naturais. E é por isso que, quando nós dizemos assim, fulano se comportou como um animal, nem sempre é bem isso, não. Às vezes, em determinadas atitudes que violentam a paz, que violentam a fraternidade, que violentam a harmonia, que é uma ordem natural no planeta e que deveria ser seguida por todos, principalmente por nós, os humanos, por nós, almas encarnadas. Então, em muitos momentos, a atitude do humano é mais equivocada, é mais prejudicial à ordem, à harmonia e ao amor do que o normal no reino animal. Mas a questão da fé, ela, quer dizer, como somos, como estamos no estágio de evolução superior à condição animal, é claro que temos mais chances e, consequentemente, mais responsabilidades e também mais deveres. Na prática, não é fácil, porque vivemos em um mundo ilusório,
sob a atração das forças que atuam, e é exatamente para isso que viemos para a Terra, para fazer o nosso exercício no contato com a matéria. Num determinado momento, Jesus, inclusive, se reporta a essa questão quando ele diz que venceu o mundo, que não se deixou levar pelas coisas do mundo. E toda a sua instrução, todo o seu evangelho, toda a sua mensagem e exemplo é para que vençamos o mundo, é para que estejamos no mundo sem a ilusão de sermos do mundo. A reflexão sobre esse ponto será que envolve um artigo de fé? Essa mensagem de Jesus e essa nossa relação com a mensagem de Jesus e com o exemplo e com a vida e com tudo que representa Jesus para a humanidade terrena, que é o dirigente, que é o governador, que é o ser de maior evolução e maior responsabilidade nesse planeta, nessa nossa relação com Jesus, onde fica a fé, que é a certeza do que não vemos, mas que ao mesmo tempo a doutrina espírita nos concita a examiná-la sobre o crivo da razão. E nós também sabemos que a nossa razão não é tão razoável assim, não é tão inteligente assim, mesmo porque, em grande parte das vezes, nós queremos justificar as coisas para atender aos nossos interesses, para alcançar os nossos objetivos, que é também da lei, segundo ensina Jesus. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Então, existe uma lei nesse âmbito. E todos nós, ao examinarmos as nossas vidas, nós podemos constatar que o lugar aonde nós nos encontramos, a situação em que nós nos encontramos, sob todos os pontos de vista, são o resultado dessa lei, que é uma lei de causalidade, ela é uma lei de ação e reação. Então, como lidar com essa energia maravilhosa que é a fé e não nos direcionarmos de forma equivocada pela vida, né? Porque, como dissemos, estamos muito mais voltados para os nossos interesses do que para os interesses gerais. Estamos muito mais interessados no bem-estar nosso próprio, das nossas famílias, dos nossos amigos. Então ainda estamos atuando muito na questão, no âmbito do egoísmo, no âmbito de nós próprios e daquilo que nos interessa, daquilo que nos apraz, daquilo que nos é agradável, porque nós nem poderíamos dizer que estamos no âmbito daquilo que é melhor para nós, porque certamente
Uma coisa não pode ser melhor para um e pior para outro, dentro da harmonia, dentro da lei. Só será o bem quando unir, quando construir, quando não gerar nenhuma discórdia, quando fizer a harmonia. Então, eu lembro de uma música famosa que dizia assim, que a vida é mesmo assim, alguém tem que perder para que o outro ganhe. Era mais ou menos assim a música, não era exatamente assim. Mas esse é o aspecto que nos interessa. Como se vivêssemos numa disputa. Como se vivêssemos em uma guerra. E parece que é assim mesmo. Nós vivemos numa disputa. Nós vivemos numa permanente competição. Até mesmo nas escolas ou nos nossos movimentos, a gente cria classificações onde tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, que a gente nomeia dentro de raciocínios nossos. Porque será que aquele que está no primeiro lugar, porque correu mais, ou porque nadou mais rápido, ou porque fez mais gols, ou porque qualquer coisa assim, no âmbito das competições, que é, na verdade, o que nos interessa. São os programas que nos chamam mais a atenção. É muito difícil a gente ver um programa, um processo que nos leve à cooperação, mesmo nas coisas positivas, mesmo quando estamos trabalhando para o bem, ainda somos competitivos, ainda engendramos, ainda cuidamos para que o nosso jeito prevaleça, o nosso entendimento prevaleça. E olhe como tudo isso torna a nossa vida mais difícil. E o que a fé tem com isso? Parece que tem muito. Porque se sabemos que estamos aqui de passagem, parece que isso envolve uma certa condição de fé. Os instrutores, Jesus, a espiritualidade superior, nos ensinam permanentemente que estamos aqui de passagem. A doutrina espírita trata disso em diversos aspectos. E se sabemos que é assim, por que temos essa dificuldade, né, de implantar, de colaborar neste processo? É uma questão que nós podemos refletir. Tem muita coisa para ser refletida, porque em cada aspecto de nossas vidas é isso que prevalece. Então, segundo a instrução espírita, a fé deve passar pelo crivo da razão. Só que a razão nossa ainda é deficiente. Mas os nossos interesses nos levam normalmente a adotar afirmações, posições, atitudes para justificar o que nós queremos.
A gente diz, por exemplo, às vezes, como Jesus faria no momento de dificuldade de nossas vidas? Como Jesus faria? Possivelmente diferente de como nós fazemos. Mas aí de repente vem um outro ponto. Mas eu ainda não sou Jesus? Mas eu ainda não sou perfeito? Como se isso nos desculpasse e justificasse as nossas atitudes. É delicado. É evidente que os equívocos que nós já cometemos, nós devemos nos perdoar quanto a eles, não só a nós próprios, mas quanto a equívocos que porventura possam ter sido praticados por outros. Mas não nos acomodarmos quando já temos uma instrução que nos concita, que nos convida, que nos convoca à cooperação, a fazermos o melhor que nós pudermos. E é claro que o melhor que nós pudermos ainda vai estar bem distante do que é verdadeiro, do que é melhor. Mas pelo menos nós já não estaríamos agindo como sem aquela recomendação de Jesus sobre os túmulos caiados, já estaríamos agindo com sinceridade, já estaríamos fazendo o que sentimos que é melhor. E olha que não é fácil isso. O próprio apóstolo Paulo se manifestou sobre isso, dizendo que não era fácil fazer o bem que queria, nem deixar de fazer o mal que não gostaria de fazer. Então, prosseguindo na lição, consta que a fé sincera é verdadeira e sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Olhem bem, não importa como a gente esteja, não importa qual seja a nossa situação. A nossa situação é sempre o resultado da nossa construção, é sempre o resultado da nossa ação, somada ainda com a misericórdia divina, com a graça divina que nos alcança e que nos assiste permanentemente. Olhem, ter esta fé, ter fé nisso, ter esta convicção de que estamos na melhor posição que construímos nós próprios para nós mesmos, com assistência da misericórdia divina, com assistência dos amigos espirituais, dos amigos de condições espirituais mais elevadas, que cuidam da humanidade e que cuidam de nós. Porque a doutrina espírita, os espíritos responderam a Allan Kardec que a influência do mundo espiritual com o mundo físico é constante, é permanente. A presença de Deus em nós através da atuação desses seres maravilhosos. Então, são artigos, são informações preciosas para a nossa vida. Nós, ao estarmos convictos disso, certamente adquiriremos um grau de serenidade, um grau de tranquilidade, um grau de gratidão. Já pensou sabermos o que é isso e podermos vivenciar isso? É algo que devemos agradecer muito a Jesus, a espiritualidade,
aqueles que compartilham conosco essas experiências de estudo. E essa casa e outras casas espíritas e de outros segmentos religiosos tratam desse assunto. É um assunto que deve nos interessar cada vez mais, porque esse amanhã será muito melhor se nos comportarmos corretamente no hoje. Se no hoje pudermos exercitar o perdão, a compreensão, a fraternidade, a cooperação, se pudermos silenciarmos para coisas que muitas vezes temos dificuldades de calar, e também se pudermos fazer a nossa contribuição de acordo com os nossos limites, mas com a certeza de que para ser bom, de nós próprios é muito difícil, segundo diz o apóstolo Paulo. Mas como somos veículos, somos médiuns, podemos ser intermediários, podemos deixar que isto flua por nós, que flua por nós a fraternidade, a fé, o amor, está nas nossas mãos, é só uma decisão nossa. Obrigado a todos.